Este conceito é claramente expresso no templo de Kom Ombo, dedicado simultaneamente a Sobek, a força do caos que induz a erro, e a Horus, o símbolo da consciência permanente e da sabedoria. Neste templo, os iniciados da escola começavam o seu aperfeiçoamento espiritual. Aqui chegavam a transcender o medo e os atos automáticos do instinto de defesa, a controlar o chakra raiz. Neste templo, lhes ensinavam a existência da lei da natureza, códigos divinos que produzem uma reação automática para defender a vida, necessários quando se está na animalidade, mas que devem ser controlados de forma a ascender aos níveis superiores de compreensão. Não se pode ser sábio tendo uma série de condutas automáticas ou reações agressivas descontroladas que ferem as relações que mantemos com todo o mundo. O primeiro nível de compreensão terminava quando entendiam que a vida é eterna, que a morte é uma porta no processo de reencarnações, quando controlavam as reações automáticas de agredir para defender a vida. Isto era demonstrado ao sobreviverem à prova da morte no centro conceitual dos dois altares, demonstrando sua audácia, segurança e confiança ante a perfeição de tudo que ocorre no universo, como veremos neste programa. O templo de Kom Ombo era onde se agradecia pela dualidade existente no universo, a qual permite ao homem enganar-se e aprender com os resultados de suas decisões, de forma a produzir compreensão e aperfeiçoamento espiritual. Por isto estava dedicado a duas forças opostas, representadas por Sobek, simbolizado por um homem com cabeça de crocodilo, e Horus, um homem com cabeça de falcão, o ignorante e o sábio, o ingênuo e o que tudo aprendeu de tanto enganar-se ao longo de 700 reencarnações. Situado às margens do Nilo, a 48 quilômetros ao sul do templo de Edfu, a aproximadamente 25 graus de latitude norte e aos 34 graus de longitude leste, encontram-se as ruínas do templo ptolemaico de Kom Ombo, chamado antigamente Pas Sobek, o domínio de Sobek, força simbólica representada por um crocodilo. Neste lugar não existe um grande complexo como em Edfu ou em Dendera. O templo era protegido por muros elevadíssimos e o povoado estava em volta de um forte do exército imperial, onde os elefantes africanos eram treinados para a guerra. Ali, desde tempos muito remotos, ao lado do desaparecido forte, existiu um templo dedicado a honrar a polaridade, a dualidade de tudo neste mundo. Durante as dinastias ptolemaicas, o templo foi reconstruído, e são suas ruínas as que chegaram até os nossos dias. Kom Ombo estava voltado para os 43 graus e meio sudeste, em direção à estrela Alfa do Centauro, uma estrela do hemisfério sul, que anunciava o surgir do Sol no equinócio de outono. O templo, dividido ao meio, é dedicado por igual a Sobek e a Horus, os dois extremos do caminho do aperfeiçoamento. Sobek, o começo do caminho, a ignorância e a animalidade. Horus, o fim do mesmo, a consciência permanente e o fim do ciclo de reencarnações. À frente, havia um pátio aberto formado pelas ruínas de 16 colunas de um corredor coberto. Até aqui, o povo podia entrar. Uma marca nas colunas dava autorização, o símbolo da ave sobre a semicircunferência em honra ao faraó.
Ao fundo vê-se uma das torres que ainda restam do muro externo. Talhados em seus muros, vemos as duas figuras simbólicas frente a frente e o faraó Ptolomeu V que ordenou a reconstrução do templo. A fachada principal tem dois acessos simétricos, sobre os quais um dintel decorado mostra o duplo disco alado rodeado pelas serpentes que simbolizam a luz em meio à dualidade. Um muro a meia altura, como os existentes em Édifo e em Dendera, une 4 altas colunas. Uma quinta coluna divide as duas portas. O píluno fechava o pátio descoberto e permitia aos visitantes vislumbrar a fachada interna a partir das portas simétricas. O pátio das colunas era menor que o do templo de Édifo. À sombra de suas desaparecidas galerias, os iniciados da escola de mistérios se refugiavam do sol. Do lado direito do templo estão as ruínas do que foi uma pequena capela dedicada a Hathor. Em seu interior se conservam os restos mumificados de alguns dos crocodilos que eram mantidos em um labirinto de túneis inundados sob o templo. O crocodilo é um dos animais mais duros e resistentes. Sua pele é muito densa, é como o metal dos animais. Os egípcios associavam esta dureza ao estado máximo de materialização, um nível muito afastado da espiritualidade. Aí o espírito começa seu caminho de liberação das limitações materiais, à medida em que vai compreendendo como o universo funciona. O crocodilo simboliza a vida quando sai das águas da inconsciência. Sai para buscar o ar, que representa a consciência. Os egípcios acreditavam que na primeira respiração, o espírito entra no corpo em que se encarnou. A comprida coluna vertebral do crocodilo é um símbolo do eixo da vida em todo ser vivo. Até mesmo a esfera do planeta tem sua coluna vertebral sobre seu eixo de rotação. Por ela se movimentam as forças eletromagnéticas que lhe dão vida e que formam um campo protetor das radiações solares ultravioletas em volta do planeta, permitindo o desenvolvimento da vida e a evolução da consciência. Sobek, o crocodilo, e Tuaret, a hipopótama, representavam nos mapas celestiais as estrelas circumpolares que, situadas sobre o eixo de giro do planeta, brilham fixas por milhares de noites sobre os polos. Os dois animais se mantêm submersos nas águas. Reinam na escuridão, subindo ocasionalmente à superfície em busca de ar para respirar. As águas representavam o caos que logo renovava a vida. As águas do Nilo, coluna vertebral do Egito, transbordavam periodicamente arrasando tudo, para em seguida produzir o crescimento da vegetação e da fauna. O caos desarruma as partes, permitindo que logo se organizem pelas harmonias ou afinidades entre elas, que as unem momentaneamente. Desordem, caos, ordem, harmonia, ritmos que se alternam. Esta força da natureza que desorganiza para renovar a vida era reconhecida com o nome de Sobek, o homem com cabeça de crocodilo. Sobek pertence à corte de Set, o senhor da escuridão, a força que leva